As coisas vão acontecer, não importa como nem quando. Basta você crer nas promessas de um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Basta você crer. O que você está esperando? O que você está buscando de Deus? Qual é a resposta que você está esperando do Senhor? E às vezes você pode estar esperando que Deus levante um profeta para falar com você. Eu gostaria de falar com você. Nem sempre Deus vai levantar um profeta para falar com você. Às vezes Deus vai falar com você através da Bíblia. Às vezes, Deus vai falar com você através de um louvor. Às vezes, Deus vai falar com você através de um vídeo. Às vezes, através do vento, através do carinho de uma pessoa, através da palavra de uma pessoa. A realidade é que Deus nem sempre vai levantar profetas com uma resposta pronta. Às vezes, você vai ter que ter a sensibilidade para entender o que Deus está dizendo para você. E muitas das vezes, Ele vai falar com você mesmo através da sua mente e através do seu coração. Mas a coisa mais importante é que Deus sempre nos responde. E Ele sempre cumpre aquilo que Ele promete. E para isso, nós precisamos apenas crer que tudo que Ele fala, Ele cumpre. Tudo que Ele diz, Ele faz. E eu estava meditando nessa palavra que eu gostaria de compartilhar com você, que está lá no livro de Gênesis. Olha que palavra importante. Uma promessa do Senhor cumprindo 430 anos depois. Aí você pode dizer, não, mas demorou, será que essa pessoa estava aí ainda para essa promessa cumprir? Olha a promessa que Deus cumpriu na vida de alguém 430 anos depois. E essa pessoa não viveu 430 anos não. Olha só, no livro de Gênesis, no capítulo 50, o versículo 22 ao 26, olha o que diz. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, que nasceram sobre os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, o embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Todos aqui conhecem a história de José, com certeza, né? Um jovem que aos 17 anos, né? Um sonhador, ele teve alguns sonhos, ele contou ali para os irmãos dele. Aí, o propósito não é falar aqui a história de José nesse momento, mas ele sonhou que o sol, a lua, 11 estrelas se curvavam perante ele, que os feixes dos irmãos dele se curvavam perante o feixe de trigo dele. Ele teve esses sonhos que o pai dele guardou no coração, que os irmãos não entenderam, invejaram por isso e o maltrataram por isso e muitas outras coisas, a ponto de que José foi vendido pelos próprios irmãos e foi parar ali na terra do Egito. O propósito não é contar a história de José. Mas olha tudo que se cumpriu na vida de José. É de que Deus nunca chegou e falou para José, José, você vai ser o governador do Egito. Eu tenho um grande propósito para a sua vida, eu vou te levar até o Egito, lá você vai ser um governador. Você vai estar abaixo de Faraó apenas. Lá você terá todo o poder. Não, Deus não falou tudo isso para José. Mas Deus deu um sonho para José, que nem José mesmo entendeu. Era um sonho que nem ele entendia. Às vezes Deus coloca um sonho no nosso coração, coloca um sonho na nossa mente que nós nem entendemos como que isso vai acontecer, como que isso vai se cumprir. Nós não sabemos como vai se cumprir, nós não sabemos como as coisas vão se desenrolar. Parece que o caminho, às vezes, não vai dar certo. Parece que você não está no local certo e você é para estar em outro local. Como Deus vai me levar até lá? Como? E olha só a estratégia de Deus para levar José até o Egito. E ali,
Você que conhece a história, o propósito agora não é desenrolar toda aquela história linda, maravilhosa de José, mas é que teve sofrimentos. É que José foi parar na cadeia injustamente, ficou anos preso injustamente, mas onde quer que ele estava, ele fez as coisas corretas, ele fez as coisas certas e ele sempre acreditou em Deus. Ele sempre fez o melhor. Onde quer que você esteja, sempre acredite e sempre faça o melhor. Sempre faça o certo, o correto. E aqui o que acontece é que depois de muito tempo preso injustamente, José acaba chegando ali perante Faraó através de um sonho que ele revela, porque ele conseguiu revelar através do Espírito Santo, porque Deus que deu a José aquela interpretação dos sonhos, né, dos prisioneiros de Faraó. E aí um deles é liberto, chega até Faraó, e um certo dia, quando Faraó tem um sonho, esse prisioneiro lembra de José. Algo interessante é que às vezes você está perto de alguém importante, achando que na hora certa aquela pessoa importante vai se lembrar de você, vai te levantar. E às vezes é alguém menos importante que vai te levantar. Foi o prisioneiro, colega de José de prisão, que lembrou dele naquele momento ali e falou dele para o faraó. Às vezes é alguém que você acha que não tem relevância nenhuma na sua vida. É a pessoa mais importante da sua vida. É quem vai te notar, é quem vai te levar o teu nome a quem quer que seja preciso. Mas aqui o interessante, que não é falar toda a história de José, resumir rapidamente aqui, é que depois de uma vida longa e abundante, o José casou, José teve filhos, José foi governador, José trouxe a família dele de volta, teve toda aquela história linda, maravilhosa de José. Mas aqui José está com 110 anos. Não é mais aquele jovem de 17 anos. Ele está com 110 anos. Deus havia cumprido promessas na vida de José que não foi dita através de um profeta. Às vezes as promessas estão na sua mente, no seu coração, está ardendo na sua mente, no seu coração. Deus quer algo de você e você tá, o que eu faço? O que eu faço? Age, começa a agir, começa a fazer alguma coisa, ainda que mínimo. É nesse trajeto, foi no trajeto de ser vendido como escravo, foi no trajeto de ser empregado na casa de Potifar, depois ser jogado na prisão injustamente, ainda que as coisas estejam acontecendo tudo errado, você não está entendendo. Não, mas como que eu cheguei até nessa situação? Não, foi uma situação errada, foi uma situação ruim, foi uma situação triste. Eu não sei o que te levou a este momento que você está esperando uma resposta. Deus quer que você apenas confie e espere, porque Ele está cuidando de tudo e vai acontecer. Você não sabe como, você não sabe quando, mas a resposta de Deus é creia. Creia nesse Deus que pode todas as coisas. E aqui, depois dessa vida abundante, depois de tantas promessas cumpridas na vida de José, José está com 110 anos e ele tem ainda uma grande certeza. Ele tem a certeza que um dia Deus ia visitar o povo dele, os israelitas, ali no Egito. José tinha essa certeza. Com 110 anos, velhinho, ele fala aqui nesse versículo, olha, certamente Deus vos visitará. Certamente Deus vos visitará. Ele está partindo, ainda assim crendo nesse Deus que cumpre todas as promessas. Porque Deus havia prometido a Abraão, Deus havia prometido a Isaac, havia prometido a Jacó, o pai de José. E José agora, mesmo depois de seu pai ter morrido, ele agora, velhinho, ele diz, certamente Deus vos visitará. E eu te digo, certamente Deus cumprirá aquilo que falou ao teu coração e à tua mente. E você está inquieto, sem saber quando, sem saber como. José só sabia que certamente Deus vos ia visitar o povo, ia tirar o povo dali. E aí ele faz um pedido e pede para os irmãos dele lá fazer um juramento. Com certeza esse juramento foi passado de geração para geração. José fala, olha, quando chegar esta hora, quando chegar esse momento que Deus vai visitar vocês aqui, leve os meus ossos junto com vocês. Leve os meus ossos. E lá no Egito, né, tinha aquela técnica de embalsamar e com certeza durou muito tempo, porque essa promessa Deus cumpriu. Deus cumpriu esse desejo de José
430 anos depois que José havia morrido. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí, que você abriu já em Gênesis e leu aí, Gênesis 10, 22 ao 26. Agora vá aqui em Êxodo. Êxodo capítulo 12. Olha aqui, Êxodo capítulo 12. O versículo 40. Êxodo 12, 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Deus cumpriu o que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E José creu nessa promessa. E agora, quando você passa aqui a página no capítulo 13, versículo 19, diz assim: E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. E Moisés, alguém que José não conheceu, que também tem uma história linda, maravilhosa, 430 anos, vai ali, pega os ossos de José e sai do Egito levando os ossos de José. Por quê? Porque o nosso Deus cumpre aquilo que ele promete. Não importa como, não importa quando. Importa que você acredite. Acredite neste Deus que cumpre todas as promessas. Ele vai cumprir, porque na minha vida ele já cumpriu muitíssimas das promessas. Promessas que ninguém acreditava. Apenas eu e o Senhor cumpriu. Ele cumpre. Se está no teu coração, está na tua mente, está no teu coração, está na tua mente, creia, confie e espere. Porque se você está crendo em um Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz a água em vinho, um Deus que transforma, um Deus que multiplica, como multiplicou o peixe, multiplicou o pão. Um Deus que traz coisas à existência apenas porque você falou uma palavra e acreditou nessa palavra. José falou: certamente Deus vos visitará. Leve os meus ossos daqui com vocês. 430 anos, Deus cumpriu aquela promessa. Tá chegando a hora. Tá chegando o momento. Você tem uma escolha. Creia e age. Creia e faça alguma coisa. Caminhe em direção ao teu propósito. Caminhe em direção ao teu propósito. Não fique parado. Não fique parado. Caminhe em direção. Que o mais que você não puder fazer, Deus fará. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.